Boa noite, gente. 8 horas estamos aqui para nossa live. Vão chegando, vão entrando. Esperar vocês se conectarem para que a gente possa dar início. Quem for chegando já escreve, ó, tô aqui. Olha eu aqui. Vai apertando aí, dando uma like. Lucimara tá por aí, já vi você, boa noite, Lu, escreve lá, oi, escreve um oizinho para me ver que você está por aqui. Eliana, oi Leia, tudo bem? Que bom ter você aqui de companhia, oi. Quem mais vai chegando, vai dizendo um oi aí pra gente. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso assunto, que é muito interessante, tá? Deixa o coraçãozinho aí, deixa um oi aí que a gente vai esperando mais o pessoal entrar, para que a gente possa falar desse assunto tão necessário nos dias de hoje, que alcança muitas pessoas, que alcança todos nós, né? Que estamos aí. Então você tá chegando, vai dizendo um oizinho aí, quem tá chegando vai falando um oi, escreve aí um oi, dá um like. Oi, João. Tudo bem? João tá aí também. Bom, pessoal chegando, vamos esperar mais uns minutinhos, vamos aguardar mais uns minutinhos para que a gente possa dar início, né, a essa noite. Vamos fazer uma coisa assim bem participativa. Eu quero a participação de vocês, Edileuza. Edileuza, beijão, você tá por aí? Escreve aí um oi. Quem mais tá chegando? Quem mais tá chegando? Tá, então eu quero convidar você também para estar interagindo, tá colocando, Vitória, oi Vitória, tá colocando também a sua pergunta, a gente vai ter um minutinho também para responder algumas perguntas, se tiver alguma dúvida também. A Getrina tá por aí, oi Getrina, Sandra, oi Sandra, bem? Bastante gente, pessoal chegando, vamos aguardar só um minutinho. A Anísia também tá por aí já, né? Gilce, oi Gilce, quanto tempo, como é que você tá? Que bom ter você aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir, eu quero que vocês possam estar interagindo, colocando, conforme eu for falando, vocês podem estar fazendo algum comentário, perguntando alguma coisa. Oi Célia, Celinha, tudo bem com você? Tá? Para a gente possa fazer isso com bastante dinâmica, fazer bem dinâmico, né, essa nossa conversa. Eu creio assim que não vai ser nenhuma formação, nenhum nada, mas vai ser uma conversa construtiva para que a gente possa gerenciar as nossas emoções, para primeiro que a gente possa entender um pouquinho, né, da necessidade da nossa inteligência emocional. Oi Heloísa, oi Carla. Célia, vizinha, que a gente vê só de longe, né? Eu creio assim que muitas vezes a gente nem entende, nem compreende onde nós somos afetados pelas nossas emoções. Então, quando a gente começa primeiro a entender, a compreender isso, aí fica tudo muito mais fácil, né? Fica tudo muito mais fácil da gente poder poder gerenciar as nossas emoções, para que a gente possa organizar a nossa vida de uma forma mais saudável, mais equilibrada, certo? Oi Vera, a Vera também está por aí. Obrigada Vera por estar por aí. E a gente vai, então, vamos começar o nosso papo, vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Vamos começar a nossa conversa de hoje. Quem for chegando já vai entrando, porque é um assunto assim que não tem um começo, meio e fim. Então a gente vai, eu dividi assim em 3 pequenos blocos para que a gente possa entender melhor, né? Porque o que é inteligência emocional, depois a necessidade de nós termos uma inteligência emocional e depois também como nós gerenciarmos, como nós construirmos uma inteligência emocional. Então, primeiro eu quero começar me apresentando e dizendo assim para vocês, se eu estou falando, a Neia tá por aí, Lid está chegando também, isso vai chegando por aí. Então eu trabalho hoje, meu trabalho profissional é com inteligência emocional, mais com desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu consegui, num momento muito crítico da minha vida, num momento muito difícil da minha vida,
eu consegui gerenciar as minhas emoções para poder vencer, superar as minhas emoções e a minha vida que estava toda conturbada. Passei por um momento de ansiedade crônica há pouco tempo, e isso fez com que eu pudesse olhar para mim, né, e saber que eu precisava de uma mudança. E quando eu entendi tudo isso, quando eu entendi a necessidade dessa mudança, quando eu entendi a necessidade dessa construção e desse gerenciamento das minhas emoções, eu pude buscar uma reconstrução da minha vida, eu tive a coragem, quando eu me conheci, de falar, não, eu quero mudar de carreira, eu quero começar uma vida nova, eu quero começar algo que eu sempre tive vontade de fazer. Então, foi só depois de passar por um momento difícil que eu pude me reconstruir. Quando eu olhei para as minhas emoções, olhei para as minhas dores, para poder vencer aquela ansiedade e conseguir dar esse salto. Então, se eu vou falar aqui para vocês hoje, é de algo que eu passei, é de algo que eu vivi, né? Então, é dizer para você, olha, de um momento difícil, a gente toma coragem de fazer uma vida nova. De um momento difícil, a gente toma coragem de recomeçar. Então, se você está sofrendo se você está vivendo alguma situação difícil na sua vida, é dela que você vai sair e você vai se reconstruir. Então, se foi isso que eu passei, para quem não me conhece, o meu nome é Beth. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então eu digo hoje por quê? Porque a minha transição de carreira faz pouco tempo. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e comportamental, com inteligência emocional, também sou coach, trabalho também com inteligência espiritual e faço mentoria de relacionamentos, mentoria de crescimento de profissionais. Então quando a gente fala, eu sou uma profissional de desenvolvimento humano, é desenvolver em todos os aspectos. E até mesmo quando se fala de um desenvolvimento profissional, se você não gerenciar as suas emoções, se você não olhar para você, esse desenvolvimento profissional ele também fica comprometido. Afinal de contas, não tem como você separar o profissional do pessoal, né? Isso é algo que muitas empresas trazem na cultura, assim, ó, você entrou aqui na empresa, agora você não se preocupa mais, separa. Gente, não tem como separar. Mas isso do profissional não é hoje que nós vamos falar disso. Só dei uma introdução para dizer para vocês que o desenvolvimento humano ele abrange todas as áreas. E dentro do desenvolvimento do ser humano, você precisa gerenciar as suas emoções, porque senão você não consegue chegar, porque se eu como coach, se eu como mentora, e um cliente meu chega aqui e fala, olha, eu preciso alcançar isso, essa é a minha meta, tá? Mas se ele não tiver as suas emoções reguladas, se ele não tiver uma inteligência emocional construída, ele não vai conseguir, ou ele vai demorar muito para conseguir atingir os objetivos dele. Então, em todos os trabalhos é necessário, em toda a nossa vida é necessária a construção dessa inteligência emocional. Então, hoje é que eu faço isso, só que eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas já fazem mais de 20 anos. Hoje é o meu trabalho profissional, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre, para mim, a maior gratificação é que quando eu sento com alguém, quando eu atendo alguém, quando eu acolho alguém, essa pessoa sai transformada. Essa pessoa sai com um novo ar. E isso eu já vi muitas e muitas vezes. Então a gente tem assim muitos cases, muitos casos, né? De pessoas que tiveram essa transformação porque teve alguém que olhou para ela e disse, você pode. Você consegue. Vamos descobrir essa pessoa que está escondida aí dentro de você? Então isso para mim é gratificante, é o que me realiza. É poder ver o outro realizado, é poder ver o outro buscando a sua reconstrução, buscando o seu desenvolvimento. Então eu já faço isso há muito tempo. Então hoje eu me sinto com essa segurança de poder assumir essa área profissional e vim aqui dizer para você, olha, é possível você reconstruir a sua vida, é possível você gerenciar as suas emoções. Então isso é só uma abertura, agora a gente entra
né? A gente entra lá para falar especificamente sobre inteligência emocional. Aí eu quero dizer para você o seguinte, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de você gerenciar as suas emoções. É a capacidade de você expressar os seus sentimentos. E quando eu falo gerenciar, eu quero dizer de você perceber sutilmente aquilo que você está sentindo naquele momento. De você perceber sutilmente, acuradamente, qual é a emoção, qual é o sentimento que está vindo naquela hora, naquele momento. E você sabendo qual o sentimento que veio, você poder gerenciá-lo. Então você precisa saber qual é o sentimento, acolher esse sentimento e depois você gerenciar esse sentimento. Então, inteligência emocional é a facilidade de você compreender e de você controlar as suas emoções. Para quê? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você tenha um crescimento emocional e você tenha um crescimento intelectual. Porque uma coisa está ligada à outra, não tem como nós buscarmos só um conhecimento intelectual, só uma inteligência racional, se isso também não chegar na nossa emoção, na construção. Pode fazer isso? Pode acontecer isso? Claro que pode. Só que uma hora empaca, uma hora trava, ou então o seu caminho, o seu processo é muito lento. Então eu quero dizer para você, trabalhar um desenvolvimento humano é trabalhar um conjunto. Porque ninguém é feito só de físico, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma inteligência racional, temos uma inteligência emocional, temos uma inteligência espiritual. Acontece que muitas vezes a gente só prioriza um ou outro, ou só dois, né? E a gente não olha para esse lado que hoje, nos dias de hoje, está despertando, né? Está despertando em nós essa necessidade. Por quê? Porque a gente vive tempos muito difíceis na nossa vida, né? Então, quando a gente fala, a Maria está dizendo que está sem acesso, sai e entra de novo, vê se você consegue o acesso pelo Facebook, porque eu creio que as outras pessoas estão conseguindo. Então, sai e entra de novo. Então, vamos lá. Com as nossas emoções, nós ativamos comportamentos positivos e comportamentos negativos. Você já viu aquela história disso? Nossa, fulano é muito estourado. Olha, naquela situação que aconteceu, ele não precisava ter agido daquele jeito. Ele não precisava ter tido aquela reação. Não foi para tanto também, né? Então é uma pessoa que ela não está gerenciando as suas emoções. Ela não está com a sua inteligência emocional em construção. O que acontece? Acontece que isso influencia no comportamento da pessoa. Só que nós estamos acostumados a olhar o quê? O comportamento. Nós olhamos o comportamento da pessoa, mas por trás desse comportamento existe algo muito maior, que é a raiz de todo o problema. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é dizer, fulano, cicrano tem esse comportamento, por quê? Por que ele age dessa maneira? Por que ele fica nervoso? Por que ele fica irritado? Por que ele fica triste? Por que quando tem um problema, o que ele faz? Vai dormir, ou vai assistir filme, ou se esconde, né? Tem pessoas que fazem isso, é uma fuga. Tem outras pessoas que quando tem um problema, o que acontece com esse problema que ele tem? Ele trava, não consegue ir para frente. Então, assim, a inteligência emocional impacta no nosso comportamento. Impacta. E aí a gente quer saber por que fulano está tendo aquele comportamento, ou por que eu reajo assim. Por que quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já explodo, eu já não tenho paciência. Então, tudo isso é porque eu não sei gerenciar as minhas emoções. Isso afeta onde? Primeiro em mim mesmo, né? Na minha vida, e depois me afeta nos meus relacionamentos. Em todos os meus relacionamentos. Então isso é inteligência emocional. E qual é o quadro? Gente, ó, então eu estou falando e você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai escrevendo aí, que daqui a pouco eu dou um intervalinho. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente dá esse tempinho para vocês, certo? Então hoje, nos dias de hoje, por que é tão necessária a construção dessa inteligência emocional? Por quê? Porque só para vocês terem uma ideia, no dia 19 de junho de 2019, quer dizer, o ano passado, já fez um ano, saiu uma matéria na revista Veja,
E nessa matéria tem uma fonte lá que diz que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental. O que é um transtorno mental? Então não se preocupe achando, não. Transtorno mental é algo que a inteligência, o emocional, o racional, a pessoa não está equilibrada. E esses transtornos podem ser coisas leves, né, que a maioria de nós são coisas leves, como coisas, né, mais graves. E no que impacta isso? E por que chegaram nesses dados, né, de que pessoas têm esses aspectos? Porque foi constatado que nós temos uma grande porcentagem de pessoas com depressão, de pessoas com estresse altíssimo a ponto de impactar no seu corpo, né? A ponto de o estresse ser tão grande que ela trava, dá dor no pescoço. Às vezes tem pessoas que soltam até feridas assim no próprio corpo, porque o estresse é tão grande que ele reflete no seu corpo. Por isso que eu digo para você, isso está impactando no físico, mas o que vem realmente a raiz de tudo é o emocional. E se você não cuidar do emocional, o seu físico vai sofrer. Você pode ir lá, tomar um remédio, você pode se relaxar, fazer uma massagem, beleza, cuidou do físico, tá bom. Só que daqui a pouco, se você não cuidar do emocional, isso vai voltar de novo, né? E aí, voltando falando dessa matéria, ela ainda complementa dizendo que essas dificuldades que os brasileiros têm com esses transtornos, é devido ao quê? Devido à área profissional e à área de relacionamentos, né, de família. Então, de situações afetivas que vivem e que trazem todo esse impacto, né? E agora, nesse ano, depois da pandemia, a CBN também trouxe uma matéria que foi constatado, né, numa fonte, creio que deve ser de farmácia, de vendas, que na pandemia, subiu 21% a venda de antidepressivos. Então veja bem, se a gente já tinha um índice alto de pessoas que tomam remédio contra ansiedade ou antidepressivo, na pandemia subiu 21%. Então assim, é uma coisa muito alta, é um índice muito alto. A gente fala 21%, parece que é pouco, mas veja bem, esse número representa quantas pessoas? Então, por que acontece? Porque a maioria das pessoas, quando ela tem algo que está desregulado dentro dela, a primeira coisa que ela procura é o médico, né, para poder vencer essa dificuldade. É certo, claro, se você não está bem, você vai lá, você toma um remédio, vai no psiquiatra, receita um remédio, você toma um remédio, só que não pode ficar só nisso. Porque que acontece? Não é só a medicação que vai te ajudar a superar isso. Então não tá bem, vai tomar um remédio, daqui a pouco aquele remédio não faz mais efeito, volta no médico, o médico aumenta a dosagem. E aí fica só na medicação. A medicação é importante? Importantíssima sim. É o primeiro passo, é você ser medicado se você não está bem, é regular todo o seu organismo. Então isso é importante, só que depois, o que tem por trás dessa ansiedade? O que está causando ou o que veio a causar? Qual é a raiz dessa ansiedade? Porque o problema não é a ansiedade. O problema é você saber o que está por trás dessa ansiedade, o que está por trás desse estresse. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, buscar sim um profissional, buscar a medicação, mas depois começar a mexer com as suas emoções, começar a mexer com aquilo, né? O que está por trás daquilo. Só que a maioria e uma grande parte das vezes a gente não entende o que está por trás, por isso que a gente precisa de um profissional, seja um profissional, um psicólogo, seja um terapeuta, seja um profissional como o trabalho que eu faço, que é um profissional de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento. Por quê? Porque você vai te ajudar a descobrir qual é a raiz do seu problema, a te ajudar a equilibrar a sua vida. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, tudo que você melhorou, volta. Então você precisa unir as duas coisas.
Só que tem muitas pessoas que têm muitas reservas. Há um tempo atrás a gente tinha muita reserva de achar assim, só ia em psicólogo, só ia buscar um profissional, quem era, ainda tinha aquela discriminação, só quem não está bem, quem está com a cabeça ruim. Então tem muitas pessoas que até hoje carregam isso. E o que que acontece? Muitas vezes a gente se pergunta para a pessoa, como é que você está? Você está bem? A pessoa diz, estou bem. Se você conversar 10 minutos com ela e você começar a fazer perguntas ou aprofundar a conversa, você vai ver que não está nada bem. Porque a primeira defesa da pessoa é dizer, não, tá tudo bem, mas no fundo não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então a gente acha assim, a gente joga o problema para baixo do tapete, a gente faz de conta que não tá acontecendo nada. A gente faz de conta que tá tudo bem, não, eu vou superar, não, eu vou dar conta dessa situação. Então você finge que tá tudo bem e segue a sua vida. E aquilo vai ficando cada vez mais enraizado. Existem pessoas que carregam padrões negativos durante uma vida inteira. Padrões negativos durante uma vida, só que quando chega um momento não dá conta mais de carregar aquilo. Só que já fez um estrago grande na sua vida. Já fez um estrago enorme. Então, por que não já procurar um profissional que possa te ajudar logo no começo? Para que esse estrago das suas emoções não sejam tão grande, né? Então, muitas vezes a gente tem um olhar diante de um problema, de uma situação, a gente tem um olhar para o físico, mas nós esquecemos que a gente tem que ter um olhar para o emocional. Só que as pessoas, elas só vêm pedir ajuda, elas só pedem ajuda de um profissional, pedem ajuda de alguma pessoa quando elas chegam no seu limite. Isso eu falo porque aconteceu comigo. Quando chega no seu limite, ela vai pedir ajuda. Ela não tem, né? Ela não consegue no começo já falar assim, não, eu não tô bem, deixa eu ir lá, deixa eu já pedir ajuda, já ver o que está acontecendo. Por quê? As pessoas não querem acessar a dor. As pessoas não querem acessar aquilo que machuca ela, então é uma fuga. Ela muitas vezes ela vive um auto-engano de dizer, não, eu não tenho isso, não, tá tudo bem. Muitas vezes ela se anula, dizer, não, eu não vou pensar nisso, eu tenho tanta coisa importante para pensar, então ela não acessa as suas emoções. Outras pessoas começam a se distrair, ela começa a colocar outras coisas no lugar, ou mais serviço, ou mais isso, ou mais aquilo, porque ela acha que se ela se distraindo, e essa distração vem como? A maioria das vezes, ela se enche de serviço. É aquela pessoa que não para nada. Você já conhece alguém assim? Que está sempre fazendo alguma coisa? Que está sempre arrumando algo para fazer? Tá sempre arrumando algo para fazer. Por quê? Porque ela não quer parar para pensar nos seus problemas, ela não quer parar para pensar nas suas emoções, naquilo que ela tem. Outras pessoas, elas fazem o que? Elas se vitimizam. Então o problema é do mundo, o problema é do meu chefe, o problema é do meu marido, o problema é da minha esposa, o problema é do governo, o problema é que eu não consigo ninguém, o problema... Então ela se vitimiza, porque ela não quer olhar para a dor dela, ela não quer olhar para aquilo que machuca, porque todos nós carregamos feridas emocionais. Algumas pessoas carregam feridas emocionais muito intensas, de muito tempo. Outros já carregam feridas mais amenas, mas todos nós carregamos feridas emocionais. Tem outras pessoas que são muito críticas e autocríticas, e isso tem um impacto enorme na sua inteligência emocional. Pessoas que são dessa forma, né, elas trazem uma consequência, um comportamento... como que eu posso dizer assim, ela sofre muito com esse comportamento, né? Porque as dores emocionais são muito mais intensas, né? Então, é aquilo que eu falei, tem pessoas que projetam a sua dor no outro, como se a culpa fosse do outro. Então, nós temos muitas questões que nós esquecemos das nossas emoções. Então, isso é inteligência emocional. Eu poder saber o que eu estou sentindo
eu entender o porquê que eu estou sentindo aquilo e eu entender o que este comportamento, isso me leva a agir e me comportar dessa maneira. Então, tudo impacta nisso. Toda a nossa vida vai impactar nisso. Então, isso é inteligência emocional. Tem alguém que tem alguma pergunta? Terminamos agora essa primeira parte explicando o que é inteligência emocional. Eu queria saber de vocês, tem alguma pergunta aí? Alguém, como é que é? Estou sendo clara? Vocês estão gostando? Tá dando para entender isso? Coloquem aí que a gente vai tentando responder. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Pode estar perguntando aí, que daí eu já consigo ver aqui e a gente vai estar respondendo, né? Alguém, acho que foi o Júlio que perguntou o que é inteligência emocional. Comecei falando sobre isso, o que é inteligência emocional, né? É a gente poder olhar para nós e saber que nós temos as nossas emoções, como elas estão. Então eu pergunto para você agora, eu falei bastante, como é que estão as suas emoções? Você está sensível hoje? Hoje que eu digo nesses tempos, né? Porque tem muitas pessoas que estão assim muito sensíveis. Qualquer coisa impacta, qualquer coisa que ouve já dá vontade de chorar, já dá uma tristeza. Então aí, se você está nesse quadro, é porque a sua inteligência já está muito abalada, né? Pessoas que estão extremamente sensibilizadas é porque já está no estágio de uma emoção muito abalada. Pessoas que não conseguem encontrar um sentido para alegria, não conseguem encontrar um sentido para ter esperança, para ter fé, para fazer algo novo também, é porque algo está impactando. Então, assim, são várias situações, né? A Lu tá dizendo que tá clara, a Anizinha também tá dizendo que tá ótimo, tá bem explicado, que bom, né? Porque, assim, gente, não é um assunto muito básico, porque é do nosso dia a dia, muito básico mesmo. Só que ele é muito complexo, por quê? Porque nós somos complexos, nós somos assim, né? Nós não somos fácil entender, às vezes nem a gente mesmo se entende. Quantas vezes eu falo assim, nossa, eu tô sentindo uma angústia, eu tô sentindo um aperto, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo uma tristeza, e eu não sei de onde vem isso, né? Eu não sei de onde vem isso. Então nós somos seres humanos e somos pessoas complexas. Então a gente precisa ir a fundo para a gente poder se conhecer. Então essa é a primeira parte, né? Aí a gente começa a dizer o que está acontecendo conosco. O que acontece conosco para abalar tanto a nossa inteligência emocional, né? Porque na nossa vida isso foi muito, como nós não cuidamos e nós nunca tivemos a cultura de olhar para isso, as nossas emoções, as nossas dores, as nossas feridas, elas estão muito enraizadas em nós, né? Ela tá lá e a gente não consegue acessar, por quê? Porque a maioria das nossas dores emocionais estão guardadas no nosso subconsciente, né? A maioria. O que é consciente é muito pouco. Então tá tudo no nosso subconsciente. Então nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos olhar para isso com muita seriedade, para que a gente possa ver o que está guardado lá no meu inconsciente. Porque quando eu consigo saber o que está acontecendo comigo, quando eu consigo identificar uma emoção, ou seja, uma raiva, seja uma tristeza, seja uma alegria, seja uma decepção, quando eu consigo identificar isso, né? É quando eu consigo identificar aquela emoção que eu estou sentindo, aí eu consigo gerenciar ela, eu não jogo ela para baixo do tapete, né? Eu não finjo que ela não existe, porque eu trago nessa clareza, olha, eu estou sentindo raiva, né? Isso é uma outra coisa, um parênteses que eu quero fazer aqui, que muitas pessoas falam assim, não, mas eu não posso sentir raiva, mas é pecado sentir raiva, mas é isso, mas é aquilo. Gente, raiva é uma emoção básica que está em todo ser humano, eu não posso cultivar isso.
Mas se veio a raiva, eu quero saber de onde veio essa raiva, por que veio essa raiva. Então aí eu vou trabalhar para que isso não me domine. Eu não posso ficar com a raiva guardada dentro de mim. Mas ela vai vir e isso é natural porque nós somos seres humanos, né? Então, nós temos que aprender a não reprimir o que vem. E também não fingir que aquilo não está acontecendo. Muitas vezes, um exemplo. Teve um desentendimento na família, um desentendimento sério. Então, para que não fique aquele clima, para que não fique aquela situação, todo mundo finge que está tudo bem. Todo mundo finge que está tudo bem. Né? Ou os dois que brigaram, duas pessoas que brigaram, ou até marido e mulher finge que está tudo bem. Só que no fundo não está tudo bem. Porque não expressou aquilo, não falou, não trouxe clareza naquilo. Então jogou a emoção para baixo do tapete. Isso vai impactar nos relacionamentos futuros, nas situações que vão vir pela frente. Né? Então isso é muito importante quando a gente olha, a gente expressa a nossa emoção. Então a gente tem que aprender a não reprimir aquilo que a gente está sentindo. Só que nós vemos uma cultura onde os nossos pais, a maioria deles, nos educaram e nos criaram para a gente reprimir as nossas emoções. Cala a boca, não chora. Eu mandei você ficar quieto. Então por que você está desse jeito? Então nós somos reprimidos. E hoje a gente não sabe dar vazão a tudo isso, a gente não sabe falar do que a gente está sentindo. E quantas pessoas nessa cultura que a gente tem, que a gente viveu um tempo atrás, você apanhava sem saber por que você está apanhando, né? Você não era validado aquilo que você falava, não tinha opinião, não tinha nada. Então tudo isso são coisas que nós carregamos e que impactam na nossa vida hoje. E que a gente não tem coragem de falar sobre isso. E a gente vai carregando a dor, e a dor vai se cristalizando, e a ferida vai ficando ali, e vai impactando na nossa vida, né? Então muitos caminham como se a dor não existisse, então tá na negação, né? É uma estratégia da mente. Não vou pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Quantas pessoas não querem pensar naquilo que viveu? Por quê? Porque não quer acessar a dor de novo. Então vamos esquecer essa parte, porque eu já sofri demais, eu não vou mexer com isso não, que eu vou sofrer mais ainda. Então eu não quero enfrentar a situação, é melhor eu fugir, né? Melhor eu fugir da situação. Então, são aspectos da nossa vida, né? Oi Selma, boa noite, Viviane, o pessoal tá chegando, que bom. Então são aspectos da nossa vida que a gente vai, não quer mexer, porque já doeu muito, eu não quero que doa mais, né? Então, toda situação de dor, ela impacta na nossa inteligência emocional. Toda situação que a gente viveu de dor, seja na infância, seja na nossa juventude, seja na nossa vida adulta, ela impacta na nossa inteligência emocional. A nossa inteligência emocional fica abalada por conta disso, né? E hoje muitas pessoas estão ficando doentes, seja fisicamente, seja emocionalmente, por conta disso. Porque as suas dores emocionais estão se agravando, estão se intensificando a cada dia, porque não é olhado para ela. É a mesma coisa se entrou um espinho na minha mão e eu não tirar, e eu não desinfetar, e eu não curar, aquilo vai agravando. Mas aquilo eu estou vendo, então eu vou no médico, eu tomo as providências necessárias. Só que a dor, o espinho que está no meu coração, a dor que está dentro de mim, eu finjo que não existe. Então ela vai se agravar, ela vai infeccionar, ela vai, né, chega uma hora que não tem mais por onde. Então é isso que acontece com as nossas emoções. Quando a gente não olha para elas com a seriedade de que é preciso, né, elas começam a se agravar. E muitas pessoas carregam esses padrões negativos por uma vida inteira, E isso impacta mesmo. E que padrões são esses? São padrões de rejeição, padrões de abandono, padrões de desamor, de incapacidade, de desvalor, de dependência. Então são coisas que estão dentro da pessoa, a pessoa está carregando aquilo, né? E ela não consegue trazer clareza. E quando acontece algo, esse padrão vem, quem carrega um padrão de rejeição, tudo que acontece porque ele foi rejeitado, ele não venceu essa dor,
tudo que acontece na vida dele, ele vai sentir novamente essa dor da rejeição. Se foi deixado ou namorou alguém que o namoro desmanchou, ele sente a rejeição de novo. Se foi procurar um emprego e não se candidatou a uma vaga e não foi escolhido, vem a rejeição novamente. Enfim, tudo que acontece na vida dele, aquela ferida vai voltar e vai voltar com a mesma dor e com a mesma intensidade, porque ela não foi curada. Se não voltar, com uma intensidade maior ainda. Pessoas que não se sentem valorizadas. Ela acha que o outro sabe mais, que o outro é mais importante. Pessoas que quando conseguem alguma coisa, quando conseguem vencer pelo seu esforço, pela sua dedicação, elas se sentem que elas não são merecedoras daquilo. Não, isso não é pra mim, eu não posso pensar nisso, eu não posso querer ter aquilo, por quê? Porque eu não mereço. Então, são crenças que as pessoas carregam, que impactam. Quantas pessoas que começam a conseguir coisas, que eu digo assim, que a vida está tão boa materialmente, a família está bem, os relacionamentos estão bem, a pessoa entra em crise. Por quê? Porque ela acha que vai acontecer alguma coisa. Porque ela acha que uma pessoa não pode ser feliz totalmente. Então, são situações e muitas situações que a gente carrega, que trava, que impacta a nossa vida, né? De pessoas que se sentem desvalorizadas, que se sentem aí, impacta na autoestima, porque eu não tenho valor, porque eu não posso, porque eu não mereço. Então ninguém me ama, ninguém me quer. Então são assim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Se a gente consegue acessar essa raiz, né, dessa dor, a coisa fica muito mais fácil, né? Porque se você não cuidar de você, se você não cuidar daquilo que está dentro do seu coração, uma hora a conta chega, gente. Uma hora a conta chega. Não tem como a gente fugir disso. Uma hora, aquilo que a gente está levando, vai cair, que eu vou travar e não vou conseguir mais. Então, por que não começar a cuidar agora? Por que não começar a cuidar já? Por que não começar a olhar para você, né? Tem um pouquinho d'água aí, tudo, de olhar para você e dizer assim, não, eu mereço isso, eu posso isso. Sabe, acontece que muitas pessoas, elas não conseguem iniciar algo novo na vida delas, elas não conseguem iniciar uma carreira nova, elas não conseguem iniciar um projeto novo. Por quê? Porque ela traz um sentimento de fracasso. Então, se eu começar, eu não vou dar conta. Se eu começar, eu não vou conseguir terminar. Então ela carrega esse padrão. E o que tem? Que dor emocional que ela carrega? De abandono, de derrota, de fracasso. Então ela nem começa para não fracassar. Ela nem começa porque ela tem medo da derrota. Então isso faz o quê? Faz com que a pessoa não ande para frente. Quantas pessoas também, ou às vezes você conhece alguém, né, que tem medo de ser mandado embora do serviço. Então, não é receio, todos nós temos a situação que a gente tem, mas tem pessoas que são apavoradas, de medo, né, de ser... obrigada. De medo de perder o serviço, por quê? Porque já pensa assim, vai faltar o básico, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter aquilo que é necessário, por quê? E o que ela carrega por trás disso? Uma dependência muito grande, ela não se sente... Ela não tem uma liberdade, ela sente que a liberdade dela vai ser ali, ela não vai ter mais essa liberdade. Então, esse medo constante ela carrega, né? Esse medo constante ela carrega para a vida dela, e isso impacta muito, porque todo dia e noite, quando vai para o serviço, esse medo tá ali também, né? Tem pessoas que não têm a coragem de fazer algo novo porque tem medo de não dar resultado. Tem medo de não conseguir acabar. Já tem pessoas que começam tudo, mas não acaba nada. Por quê? Porque ela se boicota, ela se sabota. Então ela acha que ela não merece. O que ela faz? Quando tudo vai dar certo, ela joga tudo pro alto. Ela desiste, né? É a mesma coisa daquilo que você vai fazer um bolo lindo, maravilhoso, aí falta só a cerejinha de cima para terminar e você entregar a encomenda. O que você faz? Derruba o bolo no chão. Tem pessoas que fazem isso.
E o que tem por trás disso, gente? O que tem por trás disso? Então, assim, nas nossas emoções, então, para você poder perceber isso, percebe primeiro o que? O seu comportamento. Como você se comporta diante das situações da vida, né? Como você se comporta diante disso? Esses dias eu até estava fazendo algumas gravações, aí estava falando assim, gente, se vocês me veem, não sabem a luta que foi, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura, né? Extremamente insegura. E eu precisei trabalhar a minha inteligência emocional, quebrar padrões, quebrar crenças, para que eu pudesse ter segurança de estar aqui hoje. Porque é algo que eu carregava da minha infância, que impactou a minha vida inteira. Então, enquanto eu não reconheci isso, enquanto eu não olhei para isso, enquanto eu não enfrentei isso, eu não consegui vencer. Oi, Leninha, quanto tempo? Tudo bem? Então, quando eu começo a olhar os meus comportamentos, começa por aí, olha os seus comportamentos. Depois você vai olhar por trás desse comportamento, o que você sente. Então é um exercício. O que eu sinto quando alguém me oferece algo e eu digo não? Gente, quantas vezes eu já vi isso muitas e muitas vezes. Pessoas que têm assim dons maravilhosos, capacidade imensa, mas a pessoa não acredita nela. Ela tem uma crença de desvalia, ela acha que ela não nada, que ela não vai dar conta, que ela não pode. E você sabe o que acontece? Não dá conta, não pode, não sai do lugar. Porque ela acredita naquilo. Então, eu preciso olhar para mim e saber por que eu não consigo dar passos. Por que eu não consigo ir adiante? Né? Para que eu possa, a partir daí, trazer essa clareza para a minha vida e ver o que tem por trás dessas minhas emoções, né? Então, gente, é essencial que a gente olhe para as nossas emoções, olhe o que está impactando. Começa, se você tem dificuldade pelo emocional, começa pelo físico, né? Porque a nossa mente muitas vezes busca defesa. Diante de uma situação, diante de uma ameaça, a nossa mente vai buscar defesa. Isso é natural. Ela busca defesa, ela quer se defender, né? E muitas vezes nessa defesa o impacto vem no seu físico. Vem no seu físico. Então, olha para você, olha para suas emoções, olha para aquilo que você está sentindo, ok? Tomar uma aguinha aqui. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Vocês estão conseguindo se ver ou conhecer alguém que vive essa situação, né? Dá um oi aí, se tiver dúvidas também, pode estar colocando aí, que daqui a pouquinho a gente já vai estar já partindo para a parte final. Depois no final a gente pode estar respondendo essas dúvidas de vocês, se alguém tiver, né? Lembrando que nessa oficina que eu vou falar para vocês no final, que eu construí essa oficina olhando para tudo isso, pela necessidade que hoje nós temos de ter um trabalho, né, onde eu possa, com o outro, ajudar ele a olhar para si, reconhecer as suas emoções e dar passos de crescimento e passos de desenvolvimento. Então, é pensando nisso que eu construí essa oficina. E a gente vai dar essa abertura agora para que a gente possa, para aqueles que necessitam desse trabalho, né? A gente possa começar a já ver quem quer esse trabalho, abrir as inscrições. Então vamos lá para os nossos 15 minutos finais. Nossa, gente, eu já falei 45 minutos, não tô vendo vocês falarem nada aí. Dá um like aí, dá um oi aí, bota um coraçãozinho aí, para que eu saber que vocês estão aí, eu não tô sozinha aqui, certo? Então tá. Então nós vamos lá para a terceira parte, né, e a parte final, que eu não posso, eu falei o que era inteligência emocional, eu dei alguns exemplos, mas e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Você pode estar me perguntando, não adianta nada, não é que não adianta, não é só saber, mas e daí? O que eu faço diante disso tudo? Como que eu faço para construir uma inteligência emocional? Gente,
Não tem ferramenta mágica, não tem um jeito que eu falo para vocês assim, ó, faça isso, isso e aquilo que vocês vão estar sarados e curados e emocionalmente bem. Não tem. Primeiro assim, quando você construir uma inteligência emocional não quer dizer que você não vai ter problemas, você vai ter problemas. Qual vai ser a diferença? Que você vai saber lidar com esses problemas. Numa situação difícil, você vai saber como gerenciar e como lidar. Você não vai explodir, você não vai falar na hora errada, você não vai fazer a coisa. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu falei o que é certo, mas falei na hora errada, falei do jeito errado e aí causou todo um transtorno. Então, isso é uma das coisas. Quando eu construo uma inteligência emocional, eu sei como lidar com a situação. Então, o que eu faço? A construção da inteligência emocional é um processo, gente. É um processo. Não tem nada mágico, é uma construção. E qual que é o primeiro passo para esse processo? O primeiro passo para esse processo é o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Não tem outro caminho. É a porta de entrada do desenvolvimento humano. É a porta de entrada da construção da inteligência emocional. É a porta de entrada para me conseguir alcançar com mais eficácia os meus objetivos e me conhecer. Saber quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são os meus pontos de atenção, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom. Então, assim, eu preciso me conhecer. Quais são os meus valores? O que é aquilo que eu prezo na minha vida? O que é a minha missão de vida? Qual é o legado? O que eu quero deixar? Quando alguém olhar para mim, vai dizer assim, nossa, aquela pessoa fez isso, isso, aquilo, ela deixou, ela me ensinou. Então isso é uma missão de vida, isso é um legado que eu quero deixar e não tem outro caminho se não for pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa iniciar a construção de uma inteligência emocional. Às vezes a gente fala assim, de onde veio essa emoção? Eu não sei porque eu estou sentindo essa tristeza, eu não sei porque eu estou sentindo essa angústia. Do nada me vem um aperto no coração, uma aflição, um nervosismo, um medo. Então, gente, não é do nada. Eu vou falar uma coisa muito eficaz para você. Não é do nada que isso veio. De alguma coisa, ou você acessou uma emoção, ou você acessou algo, né, que veio e impactou no seu comportamento, que impactou nas suas emoções, né? Às vezes vem uma ansiedade, vem um nervosismo, vem uma tristeza repentina, né? Então, qual é a ferida emocional? Qual é a ferida emocional que está impactando você? Oi, Lindaura, tudo bem? Que bom que você está aí. Então, Lindaura lá de Prudente, faz tempo que a gente não se vê, um abração para todo mundo, para a Mirna, para todos aí. Então, gente, nós carregamos feridas emocionais. Qual é a sua ferida? Qual é a sua ferida? Qual é a sua dor? Olha para ela. Dri, beijo. Qual é a sua dor? Gente, não tem medo, não tenha medo. Quando você olhar para ela, vai doer, mas vai doer uma vez só, para nunca mais doer. Então, não fuja dessa dor. Então, veja qual é essa ferida emocional. Nós também trazemos muitas memórias emocionais, coisas que, aquilo que eu já falei lá no começo, que impactam na nossa vida, que estão guardados no nosso inconsciente, né? E a gente não sabe de onde vem. Então eu começo me conhecendo pelo autoconhecimento, depois eu vou, né, tentando, nesse autoconhecimento eu consigo enxergar as minhas emoções, o que está impactando a minha vida, né? Porque muitas pessoas passam a vida inteira carregando um emaranhado de problemas, um emaranhado de emoções negativas, de sentimentos negativos que impactam os seus relacionamentos, que impactam a sua vida, só que não tem a coragem de olhar para eles e enxergar e buscar uma cura, buscar uma restauração. Gente, nós temos sim que construir a nossa inteligência espiritual e ela está no topo, ela está em cima. Só que Deus também nos dá essa clareza da gente olhar para as nossas emoções, porque afinal de contas foi Ele que nos criou. E coração e emoção tem que andar junto. Eu não tenho como eu falar agora o meu coração está aqui e eu vou olhar para as minhas emoções.
Não, agora a minha inteligência está aqui, eu vou olhar para ele. Não, nós somos um só. O que está no meu coração, eu acesso, né? Eu acesso isso com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Então é importante a gente saber que nós somos um todo, né? E a nossa mente, ela durante toda a nossa vida, e por conta de que a gente carrega esse emaranhado de coisas, ela construiu estratégia para se defender. E essas estratégias muitas vezes nos prejudicam, né? Ela nos prejudica porque a gente cria padrões negativos. E você sabe, para a gente vencer esses padrões negativos, uma coisa muito importante que hoje não vai dar para a gente aprofundar muito é o fato de você não conseguir perdoar. Isso impacta muito. Isso impacta muito. Tô vendo aqui que a Jaque tá perguntando, às vezes pensamos uma coisa, mas na hora de agir não conseguimos. Temos que trabalhar o sentimento e pensamento juntos, certo? Isso, já que eu vou concluir com esse raciocínio seu, porque é exatamente isso, né? Eu só vou terminar esse raciocínio meu, já vou entrar aí, porque já é a parte final, é a parte de fechamento, é essa construção, né? A nossa mente, ela encontra estratégia para ela se defender. Então eu vejo um pensamento, né? O pensamento chegou na minha cabeça primeiro, aí depois ele acessa as minhas emoções. E quando ele acessa as minhas emoções, se as minhas emoções não estiverem reguladas, né? Aí eu me boicoto, aí eu me saboto, né? Então aí eu preciso saber que a minha mente cria essas estratégias para fugir de tudo isso, e que eu preciso vencer tudo isso. Então eu estava falando do perdão, uma outra hora a gente pode falar sobre o impacto que tem a falta de perdão na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Porque aquilo que a gente viveu, gente, impacta no hoje. O problema não é eu vivi lá atrás, eu sofri lá atrás, eu não quero mais lembrar disso. Não é isso. É que o que eu vivi lá atrás impacta hoje na minha vida. Impacta hoje. Vocês sabem que eu sofri um trauma muito grande quando eu era criança, que eu fiquei presa com a minha irmã no banheiro. E eu achava que era só uma situação. E, na verdade, esses tempos a minha mãe contou que foram 2 situações que a gente ficou preso no banheiro. E antigamente os banheiros eram para fora de casa e a gente ficou preso, gritando, e enfim, foi um auê. E ninguém escutava, e ninguém via, e enfim. E o que acontece hoje? Não acontecia, porque agora eu já trabalhei, isso não acontece mais. Todas as vezes que eu entrava em um banheiro, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o teto, se tinha um lugar para me pular, para me sair, porque eu tinha medo de ficar presa no banheiro. Só para vocês terem ideia, eu já fiquei presa logo quando eu casei, a gente morava num edículo no fundo, não tinha vizinhos, os vizinhos eram muito longe, e eu entrei para tomar banho, o Matheus era muito pequeno, eu coloquei ele lá no bebê conforto, levei para dentro do banheiro, e a gente foi tomar banho. Nós ficamos presos 1h30 dentro do banheiro, e eu gritando na janela para a vizinha que morava longe, para ela conseguir, depois de 1h30, me destrancar do banheiro. Uma vez eu fui para São Paulo, o ônibus estava para sair, faltavam 10 minutos, eu falei, dá tempo de dar uma corridinha no banheiro. Eu fiquei presa dentro do banheiro. Todo banheiro que eu entro, eu fico presa, ficava presa. Então eu tinha claustrofobia de lugar fechado, porque eu achava que eu ia gritar, ninguém ia me ouvir, eu fui desenvolvendo com isso padrões negativos de saber, eu tô aqui falando, ninguém tá me ouvindo, eu tô aqui sofrendo, ninguém tá escutando a minha voz. Então isso foram em outras áreas, impactaram em outras áreas da minha vida, e não só dentro do banheiro. Mas todas as vezes em que eu falava, que eu gritava, que eu me expressava, a impressão que eu tinha que ninguém ia me escutar. Então eu precisei quebrar esse padrão negativo de dizer, não, agora eu sou adulta, eu não vou mais ficar trancada no banheiro. Não tem problema nenhum eu entrar num banheiro, né? Então eu entro tranquilo, eu levo o celular, né? Porque se eu ficar preso eu ligo. Brincadeira, gente, eu já pensei nisso, mas eu falei assim, não, isso aí é uma estratégia que eu tô querendo fazer de conta que eu superei. Não, eu tenho que superar de verdade. Então, assim, foram outras coisas. Tinha até outro exemplo que eu dei, que eu coloquei aqui também, que eu tinha muito medo, que eu consegui vencer, mas hoje não vai dar tempo de falar isso com vocês. E vamos para a nossa o nosso último pilar dessa construção da nossa inteligência emocional, que é o quê? Eu preciso usar 3 pilares para a construção da inteligência emocional,
que é o pensar, o sentir e o agir. Então, toda a construção da inteligência emocional, ela tem que passar primeiro pelo cognitivo, que é o que eu penso, pelo emocional, que é o que eu sinto, e pelo meu comportamento, que é como eu reajo diante de tudo aquilo. Então, é isso que a Jaque perguntou. Eu penso, certo? Eu penso, eu quero fazer. Por que eu travo? Porque aquilo caiu na minha emoção. Aí trava o meu comportamento. Então vocês veem, eu pensei em ir para algum lugar, mas aí como eu tive medo, bateu na minha emoção, me travou e eu não fui. Aí impactou no meu comportamento. Então as três coisas estão ligadas. Então quando se fala em inteligência emocional, e eu vou trabalhar essa inteligência emocional, eu trabalho o pensar, o sentir e o agir. Então, são as três coisas que eu preciso trabalhar. Eu penso, é o cognitivo, eu sinto, é o emocional, e eu acho que é o meu comportamento, é o comportamental, que vocês veem que está no último. Então, o meu comportamento vai impactar o que tem por trás de todo comportamento, ao meu pensamento e à minha emoção. Não adianta só eu pensar, eu tenho que sentir e eu tenho que agir. Então, são três coisas que a gente trabalha junto nessa construção, né? Então eu olho, eu reconheço aquilo que eu tô sentindo, eu reconheço a minha emoção, eu expresso ela, eu não fujo dela, eu expresso ela, depois eu identifico por que eu estou sentindo aquilo, né? E depois eu vou ter a capacidade de regular as minhas emoções. Então, já que você perguntou, então a sua mente pensou, eu quero fazer isso. Aí quando chegou na sua emoção, você travou e não conseguiu fazer. Mas por que eu estou sentindo isso? O que me leva a sentir isso? Então você vai tentando entender. Você expressou, mas agora você precisa entender. Porque na hora que você entende, você consegue, né? Isso consegue mudar o seu comportamento. Né? Então, gente, o que o nosso coração clama hoje? O que o nosso coração clama hoje? Essa busca do nosso ser integral. Essa busca do nosso ser inteiro, porque se nós somos, né, quando a gente busca o autoconhecimento, primeiro que a gente busca a nossa identidade de cristão, a nossa identidade de filho de Deus, ou cristão que eu digo, porque essa é a minha fé, mas a nossa identidade de ser filho de Deus. Eu sei que eu tenho um Deus que me ama, que está acima de mim, e que por mais que eu carregue tantas e tantas situações na minha vida, eu vou ter forças para vencer isso, mas primeiro eu vou trazer isso de uma forma clara, e Deus vai me ajudar, e tem pessoas que vão, né, poder te ajudar nisso. Aí já tendo isso em vista, no começo do ano, eu criei um grupo de WhatsApp que eu tenho lá, nós somos em 150, 160 pessoas, que toda manhã, de segunda a sexta, a gente tem uma palavra, uma mensagem, seja uma mensagem bíblica, seja uma mensagem de motivação, seja uma mensagem, mas principalmente nesse grupo, que é o que eu gosto de fazer, eu sempre falo para eles, gente, sempre vai ter exercício, sempre vai ter o que fazer, porque aqueles que querem se desenvolver, tem ali os mecanismos para o seu desenvolvimento, seja espiritual, seja emocional, seja pessoal. Então, essa é a minha contribuição. Essa é a minha contribuição para que eu possa ajudar a desenvolver pessoas, que essa é a minha missão de vida. Então, pensando nisso agora, eu quero falar para vocês que a partir de amanhã já está aberta as inscrições para a nossa oficina, e eu trabalhei nessa oficina com muito carinho, com muito amor, tendo em vista tudo que eu vivi, né, seja na minha vida pessoal, nos atendimentos que eu fiz, nas pessoas que eu acompanhei, nas pessoas que eu vi mudar de vida, gente. Não tem nada mais gratificante de ver uma pessoa mudando de vida. Para mim não tem. Então, quando eu vejo o outro realizado, eu também me sinto realizada. E isso para mim é o que mais tem de precioso. Como é que vai funcionar essa oficina? Essa oficina a gente vai trabalhar o autoconhecimento e aí a inteligência emocional, que é, primeiro eu me conheço para saber quais as emoções que estão impactando a minha vida e começar a gerenciar as minhas emoções. Essa oficina é uma oficina individual, a gente não vai trabalhar em conjunto, a gente não vai trabalhar em várias pessoas, não é um a um, porque quando se fala de emoções, quando se fala de vivências de vida, quando se fala de histórias de vida, é um a um mesmo, é cara a cara. Então nessa oficina a gente trabalha ferramentas, a gente trabalha um autoconhecimento bem profundo, né? São 6 encontros.
nessa oficina. Eu já trabalhei ela para que a gente possa trabalhar 3 encontros de autoconhecimento, mais 3 de inteligência emocional, e no meio disso tudo a gente vai poder trabalhar até outras questões que forem surgindo. São 6 encontros presenciais que a gente trabalha isso, e eu garanto para você que se você sentiu isso no coração, vem porque você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Vai fazer uma diferença enorme. O ganho é um investimento em você. Você sabe que uma vez eu queria fazer muito uma viagem e aí eu consegui fazer. E o dia que eu fui, que eu fui sair para essa viagem, eu falei assim, gente, é o primeiro investimento que eu estou fazendo para mim, porque a vida inteira eu investi em outras pessoas. Eu investi na família, nos filhos, no marido, isso foi bom? Foi bom. Mas agora eu me sinto realizada porque eu estou fazendo algo que é meu, que é a minha vontade. Então não tem também nada mais precioso de que você investir em você mesmo. Então, gente, muito obrigada, gratidão mesmo, de coração, por estar aqui com vocês, por ter vocês aqui comigo, né? A primeira live eu fiquei assim um tempão ensaiando ela, vou, não vou, vai pelo Instagram, vai pelo Facebook. Um abração pro Nilson que me ajudou, me deu umas dicas, né, pro pessoal, pra minha família, pra todo mundo, e eu quero que seja a primeira de muitas. Então, se você gostou, aí você vai poder compartilhar, você vai poder falar para as outras pessoas. Então a gente tem lá o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, se inscreve lá no canal. Um beijão para todo mundo que esteve comigo, o pessoal da igreja, saudade de vocês, do grupo de oração, né? Então, assim, ó, para quem se interessar no investimento da oficina de oração, pode entrar em contato comigo, eu vou colocar depois. O meu telefone está aí em todas as mídias tem. Eu passo o preço para você, a gente fez um preço bem legal e vou facilitar bastante, tem 4 em 5 vezes, para que todo mundo possa ter condições de fazer. Quem precisa, quem quer, possa ter condições de fazer. Então não vai ser o financeiro que vai barrar você. Gente, um beijo, uma boa quarta-feira para vocês. Se vocês gostaram, coloca aí eu gostei, quero que repita, e a gente vai, e se quiser também sugerir algum tema, vai falando aí que a gente vai preparar a próxima. Um beijão, boa noite, obrigado por estar aqui comigo. Obrigada à minha equipe que está aqui dando suporte, ao meu marido, a todos que estão aqui comigo. Um abração, gente.